Esse vídeo ele é crucial para você que é brasileiro. Nesse vídeo eu vou explicar a história completa da Argentina. Um país que chegou a ser um dos mais ricos do mundo no início do século passado, se viu à beira de um colapso, da falência. E mais que isso, nessa série que eu vou apresentar a Argentina, eu também vou mostrar a solução para o Brasil. O fracasso da Argentina tem muito em comum com o fracasso brasileiro. É por isso que o Brasil é um dos países mais pobres do mundo. Só que mais que isso, Márcio Appel, um dos maiores gestores brasileiros, chegou a gerir 1/3 dos investimentos do Banco Safra. Ele brincou em março de 2025 que a Argentina será Singapura. E desde a eleição do Milei, eu falo, já desde o final de 2023, que a Argentina será a Suíça latino-americana. Então, nesse vídeo, basicamente você vai entender o porquê que a Argentina fracassou, o porquê que o Brasil está fracassando, como podemos mudar, basicamente a liberdade e capitalismo, nada novo, é o que enriqueceu as nações mais ricas, mas o ser humano, via PT, Cristina Kirchner, Perón, quer reinventar a roda, né? Não entendo isso, mas também pode ser um investimento da sua vida. Sim, eu falo isso, mas não precisa acreditar em mim. Tem um podcast de mais de 1 hora que eu assisti, excelente, onde o gestor da RPS, ele brinca que vai ser o investimento da vida dele, que vai ser o último investimento antes dele encher o bolso de dinheiro e se aposentar. Fica comigo até o final, que nesse vídeo você vai entender tudo sobre a Argentina. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Nesse vídeo eu não vou abordar tanto sobre o Milei. Eu farei um novo vídeo apenas sobre o Milei, todas as reformas que ele está fazendo, tudo que está levando a Argentina ao sucesso. Eu quero comentar mais sobre o passado da Argentina. A Argentina viveu sua era de ouro de 1890 até 1914, chegando a ser um dos países mais ricos do mundo. E agora ela retorna ao pódio graças a Javier Milei. Claro que isso não será de uma hora para outra, ele ainda vai ser reeleito, sim, ele vai ser reeleito. Anota no seu caderninho e me cobra daqui a 3 anos, beleza? Então, eu queria um passo atrás do Javier Milei explicar a Argentina de 1800 e bolinha até a eleição do Milei. Aquilo que levou um dos países mais ricos do mundo a fracassar. O porquê que esse vídeo é tão importante? Porque reformas, elas costumam doer. E não adianta você tentar fazer diferente. Vou ficar comendo fruta, tomando sol, que meu câncer vai curar. Negar a quimioterapia é fadar a sua vida à morte. Há de exemplo, Steve Jobs. Paz e amor não cura o teu câncer. Que bom que tem paz, que tem amor, que tá feliz, mas você precisa do tratamento de choque. O que o Milei representa, por isso que eu não vou abordar tanto sobre o Milei nesse vídeo, mas é basicamente o oposto do passado da Argentina. E é necessário entender o passado para entender o que o Milei está fazendo hoje. E para que, durante o tratamento de choque, a gente não interrompa e volta para as mesmas medidas populistas que quebrou a Argentina e vai quebrar o Brasil. Sim, o Brasil hoje ele é pior do que a Argentina. Não sei se é nesse vídeo ou no vídeo do Milei, eu vou comparar inclusive os dados da Argentina com relação aos dados brasileiros. Tudo que você aprende numa faculdade de economia é mentiroso, pelo menos no Brasil. Você estuda que o que enriqueceu os Estados Unidos e outras nações, capitalismo, não funcionaria aqui. Nossa, porque a gente foi colonizado tarde. Sim, a Austrália ela foi colonizada em 1788 e só foi independente em 1901. E ficou rica, fazendo o oposto do que a Argentina fez, fazendo o oposto do que o Brasil fez. A Argentina ela teve a sua independência em 1816 e a sua Constituição, tomando como base a Constituição dos Estados Unidos, ela aconteceu em 1853. Sim, a Constituição da Argentina é 1000 vezes melhor do que a Constituição brasileira. A Argentina, com os cofres cheios, exportava muito via a produção do Nordeste, a região dos Pampas, exportava muito boi, carne e trigo. Então, Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise de 29. Bom, com toda essa confusão, a Argentina viu suas exportações caindo. Cerca de
Um quarto do PIB virou pó. Não somente isso, tomou calote. E aí abriu espaço para uma série de ideias malucas. Com esse empobrecimento, porque a riqueza do mundo caiu, basicamente países fazendo cagada e entrando em guerra, a Argentina abriu espaço para uma ditadura. Em especial, em 43, houve uma ditadura ferrenha na Argentina que colocou um cara chamado Perón, Juan Carlos Perón, no Ministério do Trabalho. Lá, ele criou medidas socialistas populistas, como o 13º, ele ampliou o regime de previdência, ele fortaleceu os sindicatos, e o speech dele era completamente nacionalista e populista. Tudo isso só podia dar errado. Perón se torna o presidente da Argentina pós o Ministério do Trabalho que ele assumiu no golpe militar em 43, ele se torna presidente da Argentina em 46 e por lá ficou de 46 a 55. Ele elevou os gastos públicos de maneira imediata de 8,5% do PIB para 12%. Ele fechou o comércio com o exterior. Mais que isso, para defender essas medidas populistas, ele nacionalizou o Banco Central. Nota-se que essa história de Banco Central não é uma ideia tão velha, e a Argentina viveu sua era de ouro, chegou a ser um dos países mais ricos do mundo sem Banco Central. Ele fez tudo isso, ele nacionalizou para poder imprimir dinheiro, gastar mais e começar a falência da Argentina. A inflação atingiu picos, por exemplo, de 50%. E bom, a inflação basicamente durante seu governo foi superior a 20% ao ano. Ele fechou o mercado, defendia o aumento do consumo interno. Obviamente, a oferta de bens não estava preparada para atender tudo isso. Então, o reflexo ele sempre vem na inflação. Não existe almoço grátis e essa história de nacionalismo, proteger o consumo interno, sempre dá errado. E aí, para controlar a inflação, surgem novas ideias, ideias brilhantes que causam escassez e falta de produto, como o próprio Mises já disse no livro, e tem a leitura comentada das 6 lições aqui no canal, que é controle de preços. Ideia brilhante! Em 55, ele termina o segundo mandato. Ele foi presidente 3 vezes da Argentina. O primeiro e o segundo mandato de 46 a 55 e posteriormente 73. Ele termina o segundo mandato em 55, sendo exilado e fugindo da Argentina. Instaura-se uma nova ditadura militar na Argentina. A história ela se repete. Então Perón ele participou do golpe militar em 43, assumindo o Ministério do Trabalho com medidas populistas, 13º, etc e tal. E, bom, 55, o final do seu governo, marcado por uma ditadura militar. Até o seu retorno, tivemos 2 ditaduras militares. E tudo isso um governo que não tinha sido eleito, toda a confusão, o empobrecimento da população argentina, aclamaram por ele e ele retorna para a Argentina sendo presidente no seu 3º mandato em 73. E durou de 73 a 74, quando ele faleceu. Após seu falecimento, quem assumiu foi Isabelita Perón, basicamente a sua esposa. Com a crise do petróleo, toda a confusão, todo o caos que o povo argentino vivia e a impressão de dinheiro que não parava, porque a Isabelita e Perón, bom, ele nacionalizou o Bacen no primeiro governo dele, né? Basicamente, eles imprimiram dinheiro, isso elevou a inflação da Argentina para mais de 600% ao ano. O seu governo é focado em estatização de empresa, é focado em medidas socialistas, é focado em impressão monetária, tentativa de fortalecer o comércio local e fechar o comércio exterior. Isso dá errado. A oferta ela não está preparada para atender. Então, o resultado é uma inflação de 600% ao ano e, adivinha, um novo golpe militar. O processo é chamado de processo de reorganização da Argentina. Bem reorganizado. Perseguiu opositores e houve mais de 30 mil mortos durante esse período. Era a galerinha da esquerda pegando em arma e assaltando banco e guerrilhando, não é não, Dilma? A história da Argentina conversa muito com a história brasileira. E a galerinha militar pegando em arma também e caçando opositores. Morreu gente pra caramba. Que processo reorganizado, né? Uma nova ditadura se instaurou. E novamente, um governo que não é eleito, todo o caos que a Argentina vivia, todo o empobrecimento. A Argentina viu o seu processo de redemocratização acontecendo em 83. Em 83, o presidente eleito foi Raul Carlos Alfonsín. Bom, ele
tentou controlar o câmbio, ele tentou desvalorizar, empobreceu mais a Argentina. Tivemos 2 trocas de moeda durante o seu governo, que foi de 83 a 89. Em 89, ele teve o final do seu governo, entregando a Argentina com uma inflação anual superior a 5.000% ao ano. O argentino ficou pobre, doeu muito. E pela primeira vez até agora, tivemos um governo que tentou fazer o contrário, mas fez o contrário de uma forma errada. Carlos Menem. Bom, o seu governo do Menem foi marcado por privatização, abertura do comércio, porém ele errou no câmbio fixo. Ele tentou controlar o câmbio da Argentina, igualando ele com o dólar. Com isso, a Argentina viu a dívida aumentar. E todos esses ajustes doeu muito no bolso da Argentina. Ele ficou de 89 a 99. Ele conseguiu renegociar o crédito com o FMI, que o Afonso tinha dado calote, foi o primeiro calote em 83, mas o desemprego, toda a crise, tudo isso, o aumento da dívida, bom, a situação da Argentina não estava legal, ele ficou por 2 mandatos até 99. O próximo presidente, aí ele ferrou com força. Bom, ele tentou controlar a questão dos dólares, criando uma política chamada Corralito, que limitava a quantidade de dólares que o argentino podia sacar. Semelhanças com Collor, com o confisco da poupança, só levantei a bola, tá no ar. Bom, não deu certo. Não deu certo, a população corria cada vez mais no banco para sacar o dinheiro, tentava guardar os dólares em casa, e tudo isso foi marcado pela Grande Depressão da Argentina. Novamente, um calote na Argentina, um default. E depois desse default, o presidente ele foi deposto. Nem lembro o nome desse sacana. Bom, nesse período, mais de 300 mil argentinos de 99 até 2003 vazaram da Argentina. A inflação explodiu. O desemprego cresceu, chegando a ser superior a 18% da população desempregada, fora aqueles que foram embora. E após esse governo, que eu não me lembro o nome do presidente, bom, ele foi deposto e pasma. Mulheres que reclamam do seu marido, calma, 5 minutos na cama é muito. Porque em 12 dias tivemos 5 presidentes na Argentina. O mais rápido dele durou 15 minutos. Homens que me assistem, explica essa história para sua mulher. Fala, poxa, 15 minutos é demais. Foi o que durou um dos 5 presidentes da Argentina. 5 presidentes em 12 dias. Uma loucura. E com toda essa pobreza, com toda essa crise, bom, as ideias malucas de Perón retornam. Políticas peronistas, que daí depois meio que troca de nome para kirchneristas. Em 2003, Néstor Kirchner assume. Semelhança com Lula, que assumiu em 2002? Talvez. Porque esse governo de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, ele é marcado por corrupção, Lula, Lava Jato, e aumento da riqueza da população argentina. Só que não são as medidas socialistas que aumentaram a riqueza do brasileiro, e nem do argentino. Tudo que você compra é importado, se tornou mais barato, tecnologia deflacionária, e tudo que você vende ficou mais caro, boom de commodities. Então, de 2003 a 2007, o Néstor Kirchner promoveu medidas igual a Perón, populistas, socialistas, famosa justiça social e redistribuição de renda. Ele estatizou empresas, assim como Lula gosta de fazer, e ele surfou todo o boom de commodity. Após a sua morte, quem assumiu foi Cristina Kirchner. E aí veio a crise de 2008, toda a confusão, commodity para baixo. Em 2012 ela teve a brilhante ideia de estatizar a YPF, que é a petrolífera da Argentina. Bom, o controle de câmbio, ele novamente retorna na Argentina nas mãos da Cristina Kirchner, e mais que isso, o controle da produção de petróleo. O resultado é que alguns pacientes não conseguiram chegar aos hospitais porque a ambulância faltava combustível, devido ao controle cambial e devido também ao controle da produção de petróleo, porque em 2012 a Cristina Kirchner ela estatizou a produção de petróleo. Isso deu errado. E a Argentina se viu numa crise. Bom, a Argentina ela só foi de mal a pior. Cristina Kirchner chegou a ver a inflação anual em 39% ao ano. E o controle cambial tirou o acesso ao dólar à população. Os argentinos começaram a guardar dólar debaixo do colchão novamente. E tudo deu errado.
Outro governo de centro-direita, que veio após 2015, devido a toda a crise que a Cristina Kirchner e seu esposo Néstor Kirchner criaram, foi o Macri. A esperança, falsa esperança, reinou na Argentina. Mas deu tudo errado. Ele soltou o câmbio, beleza, isso tinha que ser feito. Só que ele não parou o que a Cristina e o que o Néstor Kirchner fazia, que era imprimir dinheiro e aumentar a dívida. E tudo isso levou a um aumento da inflação. Você está imprimindo dinheiro, não existe almoço grátis, a inflação ela vai subir. Se você toma uma medida aqui, o reflexo dela vai estourar em outro lugar. Então, por mais que soltar o câmbio era necessário, é uma medida dolorosa, só que você podia fazer contramedidas para atacar isso. Reduzir tua dívida e parar de imprimir dinheiro. Pro teu câmbio não desvalorizar massivamente. Bom, ele não fez isso. E aí a inflação, ela novamente explodiu. A pobreza, ela aumentou. A impressão de dinheiro e a dívida também aumentaram. Não deu certo. Era falsa esperança. E aí, novamente, a Argentina vem com controle cambial. No último mandato do Macri, para tentar reeleger, ele voltou o controle do câmbio para limitar ali a pobreza, mas não deu certo. Se elegeu Alberto Fernandes, que bate na esposa e é condenado por corrupção. Alberto Fernandes, aliado de Cristina Kirchner, aliado de Néstor Kirchner, continuou as maluquices. Novamente, a Argentina ele volta a guardar dólar debaixo do colchão porque ele instaurou o controle cambial, a inflação, que já estava alta, subiu ainda mais, teve o terceiro default, então a Argentina novamente deu calote na dívida externa, e a pobreza ela passou de 40%. Mais de 40% dos argentinos estavam na linha da pobreza. A história da Argentina é uma bagunça. No início desse século, 5 presidentes em 12 dias. O mais rápido durando 15 minutos. Até comentei da piadinha. Brinca com a sua esposa. Fala, olha amor, tô rápido. O presidente da Argentina durou o mesmo tempo que eu. Mulheres, sejam compreensivas com seus homens na cama. Mas não só isso. Durante o século passado, houveram mais anos de ditadura do que de governo democraticamente eleito. Não só isso, a média dos ministros de economia no século passado foi 13 meses. Mais que isso, em 123 anos da história da Argentina, 113 são marcados por déficit. Então aumentou a dívida de 123 anos em 113. Tivemos 10 anos de superávit. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Você não tem continuação econômica. 13 meses é o tempo médio que durou o ministro de Economia no século passado. E bom, a Argentina é uma loucura. Perón é marcado por corrupção, tanto via sindicatos quanto no fundo de auxílio social. A Cristina Kirchner, ela foi condenada esse ano a devolver 3 bilhões de reais que ela roubou da Argentina. Fora isso, você teve o escândalo de 800 dólares que foi pego na mala. Você tem o caso Baez, que é 28 milhões de dólares durante o governo da Cristina Kirchner. Você tem 45 milhões de dólares de corrupção dentro do sistema habitacional. Semelhança com o PT? Deixa no ar. O único governo que tentou ser um pouco mais à direita, que é Menem, que abriu o comércio, que privatizou, também foi marcado por corrupção. E ele errou ao tentar controlar o câmbio e igualar o câmbio com o dólar. Então, isso novamente deu errado. E o Macri, que tentou se opor, que assumiu após a Cristina Kirchner, ele aumentou a dívida também. Ele aumentou também a impressão monetária. Assim como o Perón, vale lembrar que ele nacionalizou o Banco Central, assim como a esposa do Perón, que elevou a inflação a 600% ao ano, assim como Cristina Kirchner, assim como Néstor Kirchner, que dominou a política da Argentina, igual aqui no Brasil. O Lula tem 80% do tempo, de 2002 para cá. 80% do século está na mão do PT. Ou do fantoche via Dilma, enfim. E lá também tivemos o governo do Macri, que deu errado, porque ele soltou o câmbio e aumentou a dívida, porque ele não parou a impressão de dinheiro. A única coisa que ele fez, que deveria ter feito, foi ter soltado o câmbio, mas depois ele voltou o controle cambial
nas vésperas da eleição para tentar ganhar. Então, era uma falsa oposição, mas continuou as velhas políticas de pressão monetária. Alberto Fernandes também, assim como a Dilma, era o fantoche da Cristina, era o fantoche de Néstor Kirchner. Bom, assim como o Lula dominou esse século aqui, a Cristina, que é amiga dele, dominou lá na Argentina. Ele foi esses dias para a Argentina, deveria ter ido aprender economia com o Milei, mas na verdade não, ele foi solidarizar a Cristina, que está presa em prisão domiciliar. Foi lá visitar ela. É bizarro. Ela foi condenada esse ano a devolver 3 bilhões de reais de corrupção, fora esses casos que eu citei. Assim como o Brasil, a história ela é incerta. Confisco, controle cambial, troca de moeda, falta de capitalismo, nacionalismo, a famosa justiça social que quebra o país, fechar o comércio externo, usar do Banco Central para imprimir dinheiro. E isso tirou um país que, sim, viveu sua era de ouro. Os espanhóis queriam que os filhos estudassem na Argentina e que casassem e morassem por lá. Os imigrantes italianos no começo do século passado se mudavam para a Argentina, porque a Itália vivia um caos e a Argentina era um dos países mais ricos do mundo e chegou a ser, inclusive, mais rico que os Estados Unidos. Tudo isso foi por água abaixo. Com ideias de Perón, com ideias kirchneristas e com a mesma ideia que o Lula defende aqui. Tudo que a gente passou, eles passaram. Inclusive confisco. A la Collor, limitando saques durante o governo de Raul Alfonsín. É por isso que a Argentina se viu à beira da falência. E o que o Milei defende é corte de gasto, é que o governo é uma organização criminosa que rouba os teus recursos. Então é diminuir o poder do governo, diminuir ministérios e aumentar o poder para a população, para a iniciativa privada, buscar parcerias, abrir o comércio e o fim do Banco Central. Então a Argentina, não sou eu que estou falando, desde que o Milei foi eleito, antes dele assumir, eu brinco que será a Suíça latino-americana. Mas Márcio Appel, um gestor que geriu mais de 1/3 dos investimentos do Banco Safra, em março desse ano, ele falou que a Argentina será Singapura. Eu concordo com ele. E aí, no próximo capítulo dessa série, eu vou explicar como que o Milei foi reeleito, quais são as promessas, o que ele está fazendo na Argentina, por que a Argentina vai ter sucesso, por que ele vai ser reeleito. E posteriormente a esse vídeo, eu termino a série explicando por que a Argentina vai ser o investimento da sua vida. O vídeo do Milei, ele nos mostrará como salvar o Brasil. E o vídeo de como investir na Argentina não é sugestão de investimento, mas eu quero trazer informações para que você possa estudar, mostra o que eu acredito ser o investimento da minha vida. Não só eu, o gestor da RPS, como eu falei no início do vídeo, ele também acredita e depois disso ele brincou que vai se aposentar. E sim, a Argentina ela tem mais seguranças que o Brasil. Por quê? A Constituição é melhor, foi pautada na Constituição norte-americana. A dívida, apesar de ser um pouco descontrolada, não é tão grande, é 43% do PIB, o problema é que ela é em dólar. E o Milei, ele está tomando todas as medidas necessárias para que a Argentina cresça, cresça, cresça e cresça mais. Não só isso, a sua popularidade só que sobe. A inflação ele está controlando. E bom, para quem achou que ele era maluco, porque é o que a mídia divulga aqui, ele é um economista que já escreveu diversos livros sobre a história da Argentina e que acredita na escola austríaca de economia, a única escola capaz de prever as crises econômicas. Ele não é nenhum louco, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe muito de economia. E se você quiser entender de economia também, fica o livro aqui embaixo, as 6 lições, você vai estar ajudando o canal e não vai estar pagando mais caro por isso, é um link de afiliado, é um livro de, sei lá, umas 120 páginas que me valeu mais do que 3 anos de economia na estadual. Lá você consegue aprender economia de verdade. E eu tô sumido, porque, minha border collie passou mal, eu tô com problemas pessoais, então, poxa, me ajuda aí, deixa seu like, inscreva-se no canal e comenta o que você quer ver, o que você achou desse vídeo e o que você espera do canal. Beleza? Muito obrigado e tchau, tchau. A série das 6 lições também fica no card.